Glória a Jesus. Salmo 94, vamos ver os versículos 12 e 13. Ó Senhor Deus, felizes são aqueles que Tu ensinas, aqueles a quem ensinas a Tua lei. Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias de aflição. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado também por essas ofertas dessa noite. Fala ao nosso coração agora, no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Irmãos, vivemos dias de muita intranquilidade. Essa é a verdade. Agora, não é só por causa da pandemia, não. A pandemia aumentou a intranquilidade do mundo e das pessoas. E aumentou bastante. Porque, irmãos, o homem sem Deus, ele não pode ser tranquilo. Porque o profeta Isaías, ele diz que, Deus fala através do profeta Isaías, que o ímpio não tem paz. E se ele não tem paz, ele não pode viver tranquilo. Porque quem não tem paz, não vive tranquilo. E nessa noite, irmãos, eu queria falar, o tema da nossa mensagem é fique tranquilo. Diga para quem está aí do seu lado, você que está em casa, os irmãos que estão aqui, diga para quem está mais perto de você, fique tranquilo. Fiquem tranquilos. As pessoas, irmãos, estão perturbadíssimas, angustiadas, ansiosas, agitadas, com medo. Tudo isso as deixa intranquilas. Essa é a situação. Muitas pessoas entraram em depressão por causa da pandemia, estão depressivas, doenças foram agravadas, pessoas que tinham doenças, mas que agora a doença agravou, por causa do medo, do vírus, de se contaminar, o tédio de ficar dentro de casa, preso, o medo de perder o emprego, ficar desempregado, tudo isso está trazendo, ou trouxe intranquilidade ao ser humano. Porém, irmãos, o que é que Deus fala para a igreja? O que é que Deus fala para nós? Deus fala, fiquem tranquilos. Amém? É o que Deus nos fala. E ficar tranquilo, irmãos, significa o quê? Ficar tranquilo, irmãos, é ficar sossegado, é ficar calmo, é ficar sereno, é ficar despreocupado, é ficar sossegado, é ficar distenso, ou seja, sem tensões, relaxado. É isso. E Deus pergunta para você, para nós nessa noite: estamos tranquilos? Você tem ficado tranquilo? Ou tem ficado intranquilo? Qual foi a última vez que você deu uma boa risada? Hein? Irmãos, tem gente que não ri há muito tempo, viu? Tem crente que não dá uma boa risada há muito tempo. Pois é. O desejo de Deus é que tenhamos tranquilidade. Amém? O desejo de Deus é que você seja uma pessoa tranquila. Aliás, Deus manda, irmãos, na sua palavra que fiquemos tranquilos. Ele manda. Lá no Salmo 46, versículo 10, a parte A, Deus fala: fiquem quietos e saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Ficar quietos aí, irmão, significa fiquem tranquilos. E
saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Ou seja, irmãos, Deus está no controle de tudo. É o que ele está dizendo aqui. É o que o salmista diz aqui. Porque eu sou Deus. Fiquem quietos, fiquem sossegados, fiquem tranquilos, fiquem calmos, fiquem relaxados, fiquem descansados. É o que está escrito. É por isso, irmãos, que o Davi, ele diz o seguinte, lá no Salmo 3, versículos 5 e 6. Eu me deito e durmo tranquilo. E depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Irmãos, se tinha uma pessoa que era para viver em tranquilo, era Davi. Porque imagine um homem que vivia cercado por todos os lados de milhares de inimigos. Não era um inimigo, não era 2, não era 10, não era 20, eram milhares de inimigos. E sabe o que é que ele disse? Eu me deito e durmo tranquilo. Amém? Por que Davi dormia tranquilo, sabendo que ele estava cercado de milhares de inimigos? Por quê? Porque ele tinha um Deus todo-poderoso. E você também tem um Deus todo-poderoso. Irmãos, a tranquilidade do crente não depende das circunstâncias. Não depende do que acontece ao nosso redor. Não depende disso. A nossa tranquilidade está no homem interior. Não é uma tranquilidade da carne, que desaparece quando vem a luta, desemprego, enfermidade. Não, a nossa tranquilidade é dada pelo Espírito Santo e está no nosso interior. O mesmo Davi, ele diz lá no Salmo 23, versículo 2. Olha o que é que ele diz a respeito de Deus. O que é que Deus faz com ele? Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas de tranquilidade. Deus nos conduz a águas de tranquilidade. Irmão, Jesus disse aos seus discípulos, quando percebeu que eles estavam intranquilos, ele disse: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não sejam intranquilos. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Não se turbe o vosso coração. Então, irmãos, há uma ordem da Bíblia, de Deus, de você viver tranquilo. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Não fiquem intranquilos, porque Jesus estava percebendo que os discípulos estavam muito intranquilos, muito inquietos, muito amedrontados, agitados, perturbados, ansiosos. E Jesus disse: não fiquem assim. E é o que Deus diz para nós nessa noite: não fique assim. E sabe, irmãos, que é importante viver tranquilo? É muito importante. Você sabia que a Bíblia diz que existe força na tranquilidade? Quando você é tranquilo, você tem forças especiais. Você ganha forças especiais. Pastor, onde é que está escrito isso, pastor? Está escrito lá no Isaías, no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. Porque o soberano, o Senhor, o Santo de Israel diz o seguinte: vocês só serão salvos se arrependidos voltarem para mim e ficarem tranquilos. Agora presta atenção no que Deus está falando aqui. Vamos ler todos juntos? Você que está em casa, os irmãos que estão aqui, essa última parte. Vamos ver? No sossego está a sua força. Vou repetir. No sossego. O que é sossego? Sossego é tranquilidade.
na tranquilidade, no sossego e na dependência completa de mim está a sua força. Crente intranquilo não tem força. Não tem. Porque a força vem da tranquilidade, vem do sossego. Um hino, irmãos, que eu gostava muito, ainda gosto. Foi logo quando eu me converti, eu ouvia muito um hino chamado, o título era Calmo, Sereno e Tranquilo. Do grupo Logos. Eu acho que alguns irmãos aqui, conhecem essa letra, esse hino, diz assim: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo, que só por ele eu pude obter, Jesus. Amém? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Portanto, irmão, seja calmo, seja tranquilo, é importante. Mas pastor, como é que eu posso viver tranquilo? Vamos lá? 3 maneiras de você ser tranquilo. Um cristão tranquilo. Primeira coisa que você tem que fazer, confiar em Deus. Isaías 26:3. Vamos ver esse texto. Isaías 26, versículo 3. O Senhor guardará em perfeita paz, ou seja, em tranquilidade, todos os que confiam nele. Aquele cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Quando você confia no Senhor, você vive em perfeita paz, ou seja, você vive em tranquilidade. Amém? Então confie no Senhor. Firme a tua vida no Senhor e você será tranquilo. Então, confie. Quem não confia em Deus não vive tranquilo. Mas a segunda coisa, além de confiar, você tem que obedecer a Deus. Provérbios 1:33. Mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Ouvir aí, irmão, significa obedecer. Então, o que é que Deus está falando? Quem me obedecer, viverá e estará sem temer nenhum mal. Então obedeça a Deus. Coloque os seus propósitos nele. E você vai ser uma pessoa tranquila. E em terceiro lugar, ore. Filipenses 4, 6, 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, diga então, vocês experimentarão a paz de Deus, ou seja, vocês experimentarão a tranquilidade que excede todo entendimento e que guardará seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Ou seja, a sua mente não vai ser perturbada com nada que está acontecendo aí fora. Seu coração vai estar blindado contra tudo isso. E a sua mente vai guardar tranquilidade. O teu coração vai ser tranquilo. Porque essas coisas não vão penetrar na tua vida. Amém? Não vivam preocupados. Ou seja, não vivam intranquilos. Porque, irmãos, é impossível uma pessoa que vive preocupada viver tranquila. É ou não é? Uma pessoa preocupada pode viver tranquila? Difícil. É difícil. Então, quando Deus fala aqui, não vivam preocupados, Ele está dizendo, não vivam intranquilos, não vivam. Agora, irmãos, eu queria citar alguns episódios da Bíblia, que falam sobre esse tema. E eu agora vou parafrasear, viu, irmãos? O que é parafrasear? É você interpretar um texto com palavras próprias, sem mudar o sentido do texto. Amém? Parafrasear é você interpretar um texto com palavras suas, mas sem mudar o sentido do texto. Amém? Vamos lá. O que é que Abraão disse para Isaac? Quando Isaac disse, pai, nós temos aqui o fogo, temos aqui a lenha,
mas não temos aqui o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício. Eles estavam indo oferecer um sacrifício a Deus. Só que Isaac não sabia que o sacrifício era ele. E ele perguntou: pai, e aí ele já mostrava sinal de preocupação, ansiedade, inquietação, intranquilidade. Pai, cadê a gente já está chegando no monte, lá no cume do Moriá. Mas a gente não está preparado para o sacrifício, porque não tem cordeiro. E sem cordeiro não há sacrifício. Não se faz sacrifício só com fogo e lenha. Tem que ter o cordeiro. Amém? Ó, entenda, viu? Para bom entendedor basta. Não se faz sacrifício só com lenha e fogo, viu? Tem que ter o sacrifício. Aprenda, viu? Glória a Jesus. Mas o que Abraão disse para Isaac? Aí eu vou parafrasear. O que Abraão disse para Isaac? Meu filho, fique tranquilo. Meu filho, fique tranquilo, porque Deus vai providenciar o sacrifício. Amém? Isaac, não se afobe. Fique tranquilo, porque Deus vai dar um jeito. Eu não sei qual. E Abraão, irmão, estava muito o quê? Tranquilo, apesar do coração apertado, claro. Mas ele estava muito tranquilo. Que Deus daria um jeito naquela situação. Amém? Vamos a outro episódio. O profeta Eliseu estava em sua casa, na terra de Samaria, na cidade de Dotã. E os sírios, que estavam atrás de Eliseu para matá-lo, durante a noite, cercaram toda a cidade. De manhã cedo, quando Eliseu acordou, saiu de casa, ele viu todo o exército da Síria cercando a cidade. E ele estava junto com o seu servo, o moço, que também, quando viu todos aqueles cavalos de guerra e soldados da Síria, disse: ah, meu Deus, Eliseu, o que é que nós vamos fazer? Estamos cercados. O que Eliseu disse para o seu servo? Parafraseando: fique tranquilo. Por quê? Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Fique tranquilo. Deus vai dar um jeito nessa situação. Amém? Glória a Deus. Um chefe de sinagoga de Cafarnaum, clamou a Jesus, chegou a Jesus muito aflito, pedindo: Jesus, a minha filha está morrendo, minha única filha, vai me socorrer, socorre-me, socorre a minha filha. E Jesus foi. Só que no meio do caminho, Jesus foi interrompido por uma mulher que estava doente há 12 anos, com fluxo de sangue. Jesus parou para atender aquela mulher. Quando o atendimento daquela mulher acabou, e Jesus já estava indo para a casa de Jairo, chega um aviso dizendo, alguém diz a Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Não precisa mais Jesus na sua casa. E aí Jesus diz o que para Jairo? Os irmãos não aprenderam ainda? O que é que Jesus disse para Jairo, irmãos? Fique tranquilo. Amém? Fique tranquilo. Não tenha medo, continue crendo. Mas fique tranquilo. Uma mulher foi pega em adultério e trazida à presença de Jesus. Os seus acusadores já estavam com pedras na mão, porque dizia a lei que uma mulher pega em adultério, em flagrante adultério, a morte era por apedrejamento. Não havia julgamento, não era necessário. E trouxeram aquela mulher até Jesus para ver o que Jesus ia dizer a respeito. E aí os irmãos conhecem a história. Jesus disse: tudo bem, a lei diz assim, e a lei é correta, a lei não está errada não. Então, portanto, agora, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou, porque todos tinham
pecado. E foram embora. E a mulher, quando levantou a cabeça, viu que não tinha mais nenhum acusador ao redor dela. Jesus, então, virando-se para ela, disse o quê? Os irmãos já aprenderam. Fique tranquila, porque ninguém te acusou e eu também não vou te acusar. Vá em paz e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Ninguém te acusou, eu também não te acuso. Paulo estava no navio, irmãozinho, estava preso no navio, indo para Roma, só que esse navio enfrentou uma forte tempestade. E os marinheiros, os tripulantes, todo mundo desesperado, tentaram de tudo, jogaram toda a bagagem no mar, mas a tempestade não passava, e a cada minuto a situação do navio era pior. E cada um clamava ao seu Deus, ninguém queria mais comer, porque a situação estava séria. Paulo reúne todo mundo que estava ali, ele reúne todo mundo e diz: olha, presta atenção no que eu vou dizer. O Deus a quem eu sirvo me apareceu essa noite. Portanto, fiquem tranquilos. Porque ele me disse o seguinte, que o navio vai se perder, o navio vai acabar, mas que nenhuma vida humana vai se perder dentro desse navio. Fiquem tranquilos. Amém? Depois da morte do pai, os irmãos de José foram até ele. E já tinham combinado, olha, quando a gente chegar lá, a gente diz para José que foi sem querer querendo, né? Que a gente fez o que fez com ele e tal. E aí, porque eles estavam, que, irmãos? Morrendo de medo. Porque pela lógica, após a morte do pai, e eles disseram isso, José, eles mesmo conversavam entre eles, o nosso irmão só estava esperando o nosso pai morrer. Ele não nos matou antes, para não causar tristeza ao nosso pai. Agora, né, ele morreu, Jacó morreu, agora ele vai nos matar. E eles chegaram diante de José e disseram: José, nos perdoe. Nós não queríamos fazer aquilo que fizemos com você. Não queríamos, José. Nos perdoe, perdoa os nossos filhos, aqui estamos cheios de criança. O que é que José disse? Aprenderam, né? Até que enfim. Fiquem tranquilos, porque tudo que me aconteceu foi com a permissão de Deus. Palmas para Jesus. E sabe o que é que Jesus está dizendo para você nessa noite? O que é que Deus está dizendo para você nessa noite? Fiquem tranquilos. Amém? Oh Deus, tranquiliza os nossos corações. Tira toda a agitação. Tira todo o medo. Tira toda a perturbação. Ó Deus, em nome de Jesus. Sabemos que os tempos são difíceis. Mas o Senhor, ó Deus, nos garante tranquilidade, independente das circunstâncias. Visita aqueles corações, ó Pai, que estão agitados nessa noite. Visita aqueles corações que estão perturbados. Visita aqueles corações, ó Deus, que estão angustiados. E traz tranquilidade, ó Pai, a este coração, a esta casa, a este lar, a essa mente, ó Pai. Porque sabemos e aprendemos que na tranquilidade está a nossa força. Ó Deus, acalma o mar. Ó Deus, tira toda a agitação desse coraçãozinho. Tira toda a agitação dessa mente agora. Tira toda a perturbação dessa vida agora. E que possamos descansar no Senhor. Possamos estar tranquilos, ó Pai. Porque essa é uma promessa do Senhor para os teus filhos. Ó Deus, te agradecemos e te louvamos. Porque podemos estar tranquilos no meio do caos. No meio, ó Deus, da tempestade. Podemos estar tranquilos. Porque o teu Espírito que habita em nós nos dá essa tranquilidade. Nos abençoa nesta hora. Que possamos a partir dessa noite, ó Deus, estar tranquilos. Em nome de Jesus,
Você que estava intranquilo, a partir dessa noite, você vai estar tranquilo, você vai estar calmo, você vai estar firme aí na presença do Senhor, sossegado, porque Deus está agindo poderosamente na tua vida, tirando toda inquietação e perturbação. Descanse no Senhor, descanse no Senhor, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.